Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Ele deve ser projetado, então você acompanha a leitura do texto. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, a palavra de Deus veio a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região das imediações do Rio Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Todos os vales serão aterrados e todos os montes e colinas serão nivelados. Os caminhos tortuosos serão retificados e as estradas irregulares serão aplanadas. E toda a humanidade verá a salvação que vem de Deus. Em castelos e em palácios de reis e presidentes, no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, em sedes de governos e prefeituras, em todos esses lugares, com total certeza, nessa época, a gente vê árvores de Natal, a gente vê coroas natalinas, a gente vê papais noéis, a gente vê renas, a gente vê presépios, a gente vê presentes, tudo isso indicando ou procurando indicar a presença divina. O ministério de João Batista é introduzido nesse texto que a gente leu por menções a poderosos daquele tempo. Isso está no versículo 1 e o começo do versículo 2. Ele menciona poderosos da esfera política: Tibério César, Pôncio Pilatos, Herodes, Filipe, Lisânias. Ele cita também poderosos da área religiosa, os dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Apesar da importância deles, a palavra de Deus não veio a eles. É isso que é importante a gente perceber quando lê esse texto. A palavra de Deus veio a João, simplesmente filho de Zacarias, como diz o capítulo 1. E apenas uma informação: ele é profeta. A palavra veio a João no deserto, ao profeta João no deserto. Onde João estava? No deserto. Ele não estava nos palácios, ele não estava nos templos. A palavra vem a ele no deserto, e isso é bastante significativo para todos nós. Afinal, esse texto, assim como tantos outros, quer nos indicar que Deus não se manifestou aos poderosos desse mundo nos espaços de poder. Não procure Deus nesses lugares. Deus se manifestou a um homem chamado João, que estava na periferia da Palestina. Ele estava no deserto da Judéia. E o texto nos diz que João, ali no deserto, próximo do Rio Jordão, ele segue as margens do Rio Jordão e vai subindo o rio até chegar praticamente na Galileia e no mar da Galileia. Ele vai pregando, diz o texto, versículo 3, e ele vai então por essas regiões, a maior parte delas, cidadezinhas, vilarejos desimportantes, contrastando com o poder daqueles que são mencionados no começo do texto. O capítulo 1 já falou de João Batista. Então, quando a gente lê o capítulo 3, o narrador espera que a gente saiba disso. E ali há várias menções, das quais eu separo algumas. Na voz do anjo, ele diz que João vem para converter os filhos de Israel ao Senhor, capítulo 1, versículo 16. O anjo continua dizendo, no versículo seguinte, que João irá adiante do Senhor para converter o coração dos pais aos filhos. A gente não tem tempo para explorar isso aqui, mas geralmente a gente acha que são os filhos que precisam se converter aos pais. Mas aqui o anjo está dizendo que João vai converter o coração dos pais aos filhos.
Então, filho, preste atenção. Ele vai converter os desobedientes, ele vai habilitar para o Senhor um povo. Ali no capítulo 1 também, no finalzinho, Zacarias, o pai, expressa um cântico profético. E nesse cântico Zacarias diz: e você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque precederá o Senhor, preparando-lhe os caminhos. Esse é João, o filho de Zacarias, mencionado no começo do capítulo 3. E João Batista exerce o seu ministério de pregação, pregando o arrependimento, é o que diz o versículo 3. Ele percorre toda aquela região, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, preparando assim a vinda do Messias. Nos versículos de 4 a 6, o narrador nos diz que o ministério de João é o cumprimento de palavras de Isaías, lá do capítulo 40, do versículo 3 ao versículo 5. O narrador, citando Isaías, diz: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um detalhe. Normalmente se pensa que aquela voz que fala é João Batista, a voz que clama no deserto é João Batista. Mas se você prestar atenção com um pouquinho de cuidado, você verá que não é. Há uma voz, e essa citação é de Isaías, há uma voz misteriosa que surge no deserto e fala: preparem o caminho do Senhor. Quem é João? João é o que responde à voz. João é o que responde à voz e começa a preparar o caminho do Senhor. Lucas toma emprestado uma imagem muito potente de Isaías no capítulo 40. Em Isaías capítulo 40, versículos 1 e 2, Deus avisa o seu povo que o exílio na Babilônia acabou. Todos lembramos disso. O povo foi mandado para passar 70 anos na Babilônia em virtude dos seus pecados. Mas agora entra o capítulo 40, ele é aberto com essas palavras. Deus dizendo: falem ao coração de Jerusalém e anunciem que o tempo da sua escravidão já acabou, que a sua iniquidade já está perdoada. Deus manda avisar o seu povo: o tempo de sofrimento acabou, o tempo do cativeiro acabou. Por decorrência, essa voz misteriosa que segue no versículo 3, orienta que sejam preparados os caminhos da volta da Babilônia para a Palestina. Eles estão na Babilônia, eles vão voltar para a terra deles. No deserto, diz Isaías, versículo 3, no deserto preparem o caminho do Senhor. Vejam, é o caminho do Senhor, não necessariamente o caminho de Israel. E aqui a imagem é linda, porque a imagem é que Deus volta com o seu povo do exílio. Deus não manda e fica longe. Deus está com o povo no exílio. E agora, quando Deus diz que vai trazer de volta o povo, Deus pega o povo pela mão e vai conduzi-los de volta para casa. E aí essa voz diz: preparem o caminho do Senhor no deserto. Em seguida, usando uma linguagem extremamente poética, ele vai falar dos caminhos que serão endireitados e os obstáculos que serão retirados e que são citados aqui em Lucas. É essa imagem que Lucas aplica no capítulo 3 para falar de João Batista. E essa imagem é tão forte, ela é tão potente, que a partir do versículo 9, lá de Isaías 40, Jerusalém é convocada, a cidade de Jerusalém é convocada a subir no monte alto e a berrar e a proclamar para as demais cidades que Deus está chegando, que Deus está vindo. Então vejam, Deus está na Babilônia com o seu povo, mas diz: a gente vai embora, a gente vai sair daqui. E ao mesmo tempo Deus avisa Jerusalém e diz assim: a gente está chegando, sobe num lugar muito alto e avisa todo mundo que a gente está chegando para fazer festa. A gente está em tempo de advento, a gente está em tempo de preparação para o Natal. O que esse texto de Lucas 3, de 1 a 6, pode nos dizer a esse respeito? Eu queria refletir algumas questões com vocês. A pregação de João Batista nos lembra que em certo
esse chamado de João, que não é o de João, mas é aqui de outros, mas que são a repetição, que replicam o chamado inicial de João, o chamado ao arrependimento. Nós somos salvos por aquele que veio e por aquele que vem.